encontrar quem protege a minha terra. Bom dia, boa tarde, boa noite. É com imensa alegria e prazer que estamos aqui hoje na plataforma do Teatro e Povos Indígenas, agradecendo essa oportunidade de falarmos com artistas indígenas e também acadêmicos de artes cênicas e pesquisadores. Eu sou Carla Ávila, artista docente na Universidade Federal da Grande Dourados, e eu estou vestindo um vestido estampado com um colar de pedras vermelhas, uma pulseira camaiurá, dentro do escritório que costumo trabalhar, repleta de livros atrás de mim. Tenho cabelos longos, ondulados, negros, olhos castanhos e um grande sorriso. Com essa breve autodescrição, eu inicio esse momento de encontro, reafirmando o que Renata Tupinambá nos disse na abertura desse evento, que somos parte de uma grande constelação e que somos palco feito de estrelas. Então, nesse momento dessa constelação, de diversidades e pluralidades desses povos e culturas originárias no nosso território, é que a gente abre esse momento para ouvir esse lugar de anunciação e de experiências e de produção artística desses pesquisadores, dessas pessoas que estão conosco hoje, que são 3 artistas. A primeira fala de hoje será com Lili Baniwa. Ela é artista indígena e acadêmica do curso de Artes Cênicas na Unicamp. Ela fala hoje com a gente lá de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e está junto com o povo dela, compartilhando as experiências que ela nos traz, inclusive nesta plataforma, com a performance dela que está online, para quem tiver interesse de assistir. A segunda fala é do Zé Ricardo, também artista indígena, Tapuia Trarariu, da etnia Tapuia Trarariu, de Natal, Rio Grande do Norte, e ele também é mestrando no programa de artes cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele está lá em Natal e estará conosco também. E depois o Ira vai falar conosco também, um artista indígena, biólogo, e fala do Amazonas com a experiência e com a partilha das imagens e da produção artística dos processos de criação dele. Então, com essa introdução, eu queria muito dar as boas-vindas a vocês e compartilhar esse tempo de escuta, de acolhimento, de partilha, e depois a gente bater um papo sobre nossas experiências e as vivências e as perspectivas de vocês nesse contexto. Boa tarde, a gente está gravando à tarde, né? E Lili, a palavra é sua. Bem-vinda. Olá, boa tarde, Carla, boa tarde a todos que vão assistir essa gravação, né? Bom, eu sou Lili Baniwa, eu vou fazer a autodescrição agora. Bom, eu sou uma mulher indígena, Baniwa, eu sou vestida de uma roupa de manga comprida, cor azul marinho, eu estou sentada numa cadeira de plástico, e bem ali atrás tem uma guarda-roupa, uma mala, né? Eu acho que a gente vai falar muito sobre trajetória aqui, então uma mala já está ali atrás. Eu estou de óculos vermelhos escuro e eu tenho cabelos bem escuro também, os olhos escuros, e eu estou de batom vermelho. É isso. Bom, eu sou Lili Baniwa, eu sou nascida na comunidade Nazaré do Rio Içana, que fica no território Baniwa, aqui no Alto Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. E eu vou falar um pouco da minha trajetória, de onde começou, né? Eu acho que eu saí da minha comunidade quando tinha 13 anos de idade, mas lá que começou a minha vida coletiva, assim. Foi um tempo que eu comecei a olhar como que é indígena, né? Eu
eu estudei em São Gabriel da Cachoeira, que é o município mais próximo da minha comunidade, e quando eu terminei ensino médio, ensino fundamental, eu fui para a capital, que é Manaus. Foi em São Gabriel da Cachoeira, eu presenciei várias coisas também, que eu ainda, que me trouxe de volta, assim, para fazer esses trabalhos de produção artístico aqui para jovens daqui de São Gabriel da Cachoeira. E chegando em Manaus, que é capital, eu consegui entrar na Universidade do Estado do Amazonas para cursar engenharia. E nesse meio de curso de engenharia, foi quando eu conheci o teatro, e eu fui para a Unicamp, prestei primeiro vestibular indígena da Unicamp, e passei, e foi lá. E no tempo que eu comecei a me envolver no teatro, eu sempre questionei a falta da minha cultura dentro do teatro, porque a gente vai estudar no curso de teatro, a gente estuda coisas muito diferentes da gente, que não tem nada a ver com a gente mesmo. Assim, dramaturgia ocidental e essas coisas, né? Então, eu saía da aula questionando isso, querendo fazer alguma coisa ali, e que mudasse essa situação. E essa oportunidade do vestibular indígena foi uma oportunidade que eu vi ali abrir, né? Porque nesse mesmo tempo eu comecei a ver que poderia ser uma ferramenta de luta para nós, povos indígenas. Porque quando eu morava em Manaus, tentando cursar engenharia, que eu não consegui terminar, eu conseguia ver também a experiência de outros acadêmicos indígenas, experiência de dificuldade, desafio, falta de apoio de permanência para estudante indígena. Foi no tempo que eu comecei a entrar no movimento dos estudantes. Na verdade, eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando essa mesa aqui com o Ira, porque eu via ele também nesses movimentos ali, não cheguei a conversar muito com ele, mas eu conheci ele desde esse tempo, comecei a seguir ele nas redes sociais, tá? E comecei a acompanhar o trabalho dele no Facebook. Então, foi nesses tempos que a gente começou a lutar. Eu acho que na verdade, começou em São Gabriel da Cachoeira, quando uma pessoa indígena, num lugar que foi colonizado, vem estudar nas escolas públicas, e é difícil, passa por várias dificuldades, né? De preconceito, por causa da língua. A língua aqui em São Gabriel da Cachoeira, o Brasil inteiro também, né? Mas em São Gabriel da Cachoeira, eu acho que foi, aqui no Alto Rio Negro, foi o que mais sofreu e que sofre ainda hoje em dia. Eu acho que a colonização assim, impactou grandemente a vida dos jovens, né? Porque nesses tempos eu também comecei a fazer minha pesquisa dentro do teatro, que é na Universidade do Estado do Amazonas. Eu comecei a pesquisar meu próprio povo, porque eu realmente tinha várias perguntas dentro de mim que era sobre mim mesmo, de quem era eu ali, aqui, ali, ou dentro da minha casa. E essas perguntas eu não tinha resposta, porque a minha cultura foi proibida dentro da minha casa. Na minha casa, minha mãe, ela não falava sobre a cultura. Por quê? Porque foi ensinado que falar sobre cultura, falar sobre ritual, falar sobre pinturas corporais era pecado pelos missionários que entraram no Rio Içana, principalmente. Então, essas coisas foram proibidas. Para quem for viajar no Rio Içana, ou para quem já viajou, sabe dessa realidade. É bem difícil a gente encontrar, com certeza, hoje em dia, você chega numa comunidade e pergunta alguma coisa dos mais jovens. Talvez eles não saibam, né? Então, esse negócio da minha cultura eu senti muita falta. Eu comecei a fazer uma pesquisa de iniciação científica do arte dos povos indígenas Baniwa, o grafismo. A partir dessa pesquisa, eu fiz oralmente, assim, com as pessoas mais velhas, perguntando, né? Até com minha mãe, que hoje em dia ela está mais
livre para falar, porque no tempo que eu comecei, era uma coisa que não podia existir dentro de casa. Então, comecei a pesquisar várias coisas, várias histórias do meu povo. Foi no tempo que eu comecei também a conversar com minha tia, que ela conta muitas histórias da primeira missionária a entrar no Rio Içana, né, que impactou muito assim, a vida dos jovens, a vida dos povos indígenas do Rio Içana. Então, eu acho que eu vivi um momento assim, trágico, na verdade, porque quando eu vi que uma missionária tinha chegado nas comunidades indígenas, inclusive na minha comunidade, onde meu tio, Eduardo, já falecido, ele foi nomeado por ela para ser ancião da igreja que ela construiu, na minha mente passou as cenas, como que foi esse processo, assim, esse massacre da nossa cultura, né? E a partir dali, eu fico muito emocionada quando eu conto isso, porque eu ainda fico imaginando como que uma pessoa chega na sua cultura e demonizar tudo que você vive, tudo que lhe é passado por geração, né? Então, isso me deixa muito a pensar como que eles aceitaram isso, né? Como que eles viram isso, como que eles viveram isso, como que eles ouviram quando essas pessoas chegaram e falaram que a sua cultura é de demônio, essa pintura que está no seu corpo é de demônio, né? E hoje em dia, meu tio também, Luiz Laureano, da comunidade Taquatiara-Mirim, ele conta que isso não é coisa do passado, né? Que às vezes a gente pensa que é coisa do passado, mas é uma coisa que ainda acontece até no dia de hoje. Ele tem uma maloca na comunidade Taquatiara-Mirim, 10 quilômetros daqui de São Gabriel da Cachoeira, e ele disse que as pessoas chegam lá demonizando ainda a maloca dele. Então, a partir dessa experiência, que começou o Uritipucujuda, que é o vídeo performance manifesto, surgiu a partir dessa experiência vivida por mim e por vários jovens aqui de São Gabriel da Cachoeira, né? E tivemos oportunidade de escrever para editar o de Blanc, fomos contemplados e trabalhamos com mais de 20 jovens aqui em São Gabriel da Cachoeira. Por ter passado por essa experiência, eu queria ouvir como que estava a situação de jovens, né? São Gabriel da Cachoeira é conhecido por ter maior índice de suicídio, na verdade, no Brasil inteiro isso acontece, né? Então, eu queria trazer um pouco desse espaço de fala para jovens, porque a gente não tem esse espaço onde eles possam falar o que eles pensam sobre coisas, sobre como eles veem o mundo, né? Então, o projeto ele veio exatamente trazer esse espaço e, no final, fizemos o Uritipucujuda, que fala sobre a floresta, né? Trazendo o tema do meio ambiente, a importância dele, trazendo um pouco também dessa pressão religiosa que aconteceu e que continua a acontecer. Tem uma cena que uma moça fala dessa demonização da nossa cultura, né? E ali, no final, tem a cena onde eu pinto o Uritipucujuda, que é olho ancestral, porque era mais ou menos o que a gente queria trazer, que é como que, na verdade, o Uritipucujuda, lá no início, aconteceu uma coisa, que foi no tempo que estava tendo muito assassinato pelos garimpeiros, que, se não me engano, o nome é Jorginho, ele foi assassinado e outras pessoas também que eu não consigo lembrar o nome, mas isso foi mais forte para mim. Eu acho que cada acontecimento, tragédia que acontece com os povos indígenas, todo mundo fica mal, sabe? Então foi nesse momento que eu estava lá em Campinas, chegando em casa, eu abro meu celular
para ver, e ali a notícia pá de novo. Um guardião foi assassinado pelos garimpeiros. E nesse momento, eu acho que eu estava vivendo uma experiência dessas também, né? Que eu estava ali e tinha papel em branco e tinta. Aí, vendo aquela situação ali, e já tinha tido vários assassinatos pelos garimpeiros também, no Mato Grosso, se não me engano, e eu chorei muito com esse acontecimento ali trágico, porque eu acho que ele tinha um filho também que me deixou sensibilizada, e essa situação que vem acontecendo desde 1500, né? Eu, naquele momento, eu falei para mim mesma, eu estava sozinha no quarto, e falei, que é por nós, né? Como que isso vai melhorar? O que a gente pode fazer? Será que nossos ancestrais olham por nós? Né? Eu estava nesse momento muito triste, muito, sei lá, muito triste mesmo. Aí foi nesse momento que eu comecei a pensar sobre esse olho ancestral. Será que nossos ancestrais olham por nós? Aí estava ali papel, tinta e um pincel. Aí eu comecei a pintar esse tipo ajuda no papel, e aí só que caiu uma gota de sangue, gota de tinta, né? Eu falei, é isso, é isso. Caiu uma gota que parecia sangue, assim, porque começou a manchar a minha arte, né, da minha pintura. Eu falei isso. Eu comecei a jogar mais tinta lá, que é aquela pintura que aparece lá na cena. Foi a partir desse momento vivida, triste, né, que surgiu essa pintura que tem nas cenas do Rick Fukuruda. Aí, no final, tem o meu tio também, que a gente tem uma parceria muito grande aqui, que é uma pessoa, um exemplo de resistência para mim, porque ele se mantém, apesar de todas as coisas que acontecem com ele, que ele disse que não acabou o negócio de pressão religiosa, e ele é uma pessoa que sempre está aberto lá, e ele abraçou esse nosso projeto, fez com a gente ali, ele fez canto dele, que na verdade eu deixei ainda de propósito, porque eu queria que as pessoas se interessassem também pela língua indígena. Muitas vezes, quando a gente sai da nossa comunidade, da nossa cidade, as pessoas pensam que a gente fala uma única língua, que todos indígenas falam uma única língua, e não é verdade. São mais de 200 línguas. Então, eu queria trazer essa curiosidade para as pessoas chegar com a gente e perguntar o que é isso, né? Então, ali, ele faz esse canto, dele, fala, que ele chama o nome ancestral, né? Kuai, Apelekuri, essas coisas. E no final ele canta sobre aldeias abandonadas e muitas outras coisas ali. E então eu quero falar um pouco também sobre a experiência na universidade, que eu acho que é importante. Lili, eu vou só te interromper um minutinho, desculpa, é porque o nosso tempo assim já está assim. Eu quero muito conversar sobre esse segundo tópico que você traz, mas se você me permite, a gente pode deixar ele para a hora da discussão total, porque a gente já Sim, andou pode ser. A gente andou aí quase 20 minutos. Ai, passou rapidinho. Não foi? Mas não quero de maneira nenhuma terminar essa conversa, porque assim como o seu vídeo, tua performance, né, que deixa aquele gosto de quero mais, né? Inclusive, eu achei incrível a gente poder ouvir
a língua, né, do teu povo no processo artístico, é muito bonito, né? Mas para a gente não perder essa potência desse encontro, eu queria compartilhar, então, agora, passar a palavra para o José Ricardo, e aí depois para o Ira, e aí no final a gente fala muito dessa, se vocês me permitem, a gente faz essa ponte, então, da vivência acadêmica em relação a esses processos artísticos que vocês estão nos apresentando, e esse lugar, né, de potência da arte como uma ferramenta de luta mesmo, e de presença identitária, e fazer com que, eu acredito assim, o Brasil, ele não conhece o Brasil, e muito menos os povos originários brasileiros, né? Então, essa riqueza, a gente quer compartilhar e saber muito mais de vocês. Tudo bem assim, Lili? Posso passar para o Zé Ricardo? Tudo ótimo, pode passar, por favor. Muito obrigada. Muito rico. Obrigada. Vai continuar, tá bom? José Ricardo, a palavra é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vou fazer uma breve descrição, né? Acho que eu sou muito bom nisso, não, mas vamos lá. Eu tô com a camisa regata, preta. Eu tenho um cabelo cortado, olhos castanhos, um cavanhaque, um topete. Tem um quadro atrás de mim, que sou eu, nenhuma performance. Tem um banner à minha direita, tem uma janela lá atrás, um pouco iluminada do meu quarto. E é isso. Bom, é assim, eu fico... Primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre como é a experiência de ser uma pessoa indígena em um estado que tem a menor autodeclaração de pessoas indígenas no país, e de ser uma pessoa indígena num contexto de um estado que não tem nenhuma terra indígena demarcada, né? Rio Grande do Norte, ele é um estado que sofreu uma violência histórica muito forte. Ele tem uma colonização interna que ela é simbólica, ela é política e ela é territorial, no sentido de que aqui, como é de notório saber, há uma colonização oligárquica de várias famílias que detêm o poder nesse estado, e essa colonização fez durante muito tempo que as pessoas elas não se reconhecessem enquanto pessoas indígenas. Mesmo sabendo de toda a sua trajetória familiar, de toda a sua linhagem da migração interna. O RN é um estado que tem 13 comunidades indígenas autodeclaradas, em um processo que a gente chama de retomada indígena dos saberes ancestrais e das suas identidades, né? Então, a gente sofreu muito no início do século XX com tudo que aconteceu nas delegacias coloniais, tudo que aconteceu nesse processo intenso de apagamento das identidades aqui no RN. Então, as pessoas se autodeclarar indígena no estado do RN é um processo muito tenso, porque as pessoas olham para você, mas como assim? Não tem indígena nesse estado? Como é que você se coloca? Ou você se coloca enquanto pessoa preta, ou você se coloca enquanto pessoa branca, não há um meio termo, né? Quando há é uma categoria colonial, chama parto, que inventaram ali no século XX para poder invisibilizar várias identidades indígenas, aí plurais. Então, essa categoria ela não engloba muita coisa. Então, assim, eu tenho uma origem... Eu sou de uma cidade muito pequena, chamada Janduís, que é no interior do estado. Uma cidade que tem 5.000 habitantes e que é uma cidade formada a partir de uma comunidade indígena que era Janduí, que, na verdade, pertence à etnia Trapuí-Trarariú, né? Essa etnia, ela participou de vários conflitos do século XVII e do século XVIII, mas ela migrou durante muito tempo para os interiores do Ceará, de Pernambuco, principalmente, e da Bahia. Então, havia um fluxo muito grande nesse sentido de migração interna naquele período, né? O que acontece? A gente tem nas narrativas dos historiadores aqui do RN, mais especificamente do seu Câmara Cascudo, que é um grande folclorista, né, estudioso, que falou certa vez que os indígenas não existiam, né? Aí eu me pergunto, como que as práticas de caça, as práticas de pesca, os modos de organização, as residências, os costumes dessas populações que são costumes indígenas, por que elas existem e persistiram com o tempo, mesmo em toda essa história, né? Então, eu fiz parte que nasci e cresci em uma cidade, por exemplo,
em que muito cedo a gente aprende conhecimentos de caça, né? E ao contrário do que as pessoas pensam, esses conhecimentos eles não são reminiscências, não são vestígios. Eles são conhecimentos muito dinâmicos e presentes nessa vida e nessa experiência comunitária, né? Às vezes eu falo isso na capital, como eu estou morando em Natal há 5 anos, eu falo algumas coisas de caça e pesca, as pessoas elas acham bizarro, assim, aqui, não tem uma vivência, né? Então, é um pouco engraçado, às vezes, nos círculos acadêmicos ou de alguns amigos, quando eu falo algumas coisas, você meio que é colocado assim no lugar, ai, que bizarro. Eu fico perguntando, não, bizarro por quê? Uma experiência cotidiana e comum. As minhas primeiras experiências com teatro, elas aconteceram lá no interior do Maine, em Janduís, e elas foram experiências com grupos de teatro de rua. Lá tem um movimento que se chama Movimento Escambo, livre de teatro de rua, que é o maior movimento de teatro de rua do país, e nasceu numa cidade nos anos 90. Uma cidade que tem um histórico de esquerda, foi a primeira prefeitura do PT na história do país, foi a prefeitura do PSOL agora, recentemente. Uma cidade que tem, que apesar de ser uma cidade com muitas famílias indígenas, houve uma colonização ligada ao catolicismo, que é o seguinte: a cidade ela se constrói a partir de uma igreja. E essa igreja ela foi construída a partir de uma família, dos colonos. E esses colonos eles se estabelecem na política, eles são os herdeiros das terras, eles herdaram as Seis Marias, eles são as únicas pessoas que a gente sabe de onde vieram, a origem genealógica familiar, no sentido de que tem um tataravô que não sei onde, que veio de Portugal e herdou as Seis Marias, não sei de onde, etc. São essas pessoas que são nome de todas as ruas, são essas pessoas que são políticos há mais de 50 anos. Então, é essa realidade que eu vivenciei durante muito tempo e tentei ir com outras pessoas e desconstruindo, né? Minhas experiências com teatro, elas acontecem na igreja, com as peças litúrgicas, como muita gente começou assim, Paixão de Cristo, Alto de Natal, mas elas também começam com esse teatro que é mais circular, mais de rua, mais ligado ao palco, mas um palco que se faz presente na experiência com a rua. Eu saio de Janduís em 2015, mais ou menos, final de 2015, e venho morar em Natal para fazer o curso de teatro. Na época eu fazia letras, e eu tranco letras e venho fazer teatro aqui em Natal. Bem, quando eu chego aqui, eu entro em alguns grupos de teatro, mais especificamente no grupo Arquétipos, que é um grupo dirigido pelo professor Robson Hardespeck, aqui da UFRN, e é um grupo que trabalha dentro de uma perspectiva de um teatro ritualístico, né? Um teatro que acessa zonas do conhecimento, acessa zonas do inconsciente através de uma experiência corporal, né? E durante essa transição ali de 2015, 2016, 2017, eu tenho muitas experiências com sonho, experiências místicas, experiências ligadas a um processo de revelação constante, de inquietação, de crise, de muita coisa, e o grupo ele me ajuda nesse sentido, que essa crise que eu estava passando era uma crise de identidade. Eu não me colocava naquele lugar, nunca me vi como uma pessoa que fosse uma pessoa branca, por exemplo, ou uma pessoa parda, ou uma pessoa até asiática que coloca uma vez ou outra na gente, né? Então, isso para mim foi uma revelação, né? E eu lembrei de todas as experiências que eu tinha familiar, e isso, o teatro ele me ajudou nesse sentido. Nesse momento, eu participo de um trabalho que se chama Ânima, que era um trabalho que a gente estava investigando um pouco da figura feminina no masculino, como é que seria isso. Eu fiz esse trabalho junto com mais 5 meninas, e eu passo a investigar uma imagem que é a imagem da minha avó, né? Então, a partir dessa imagem, eu construo um trabalho. Em 2017, eu faço uma performance que se chama Jé, que é uma performance que discute identidade indígena aqui no RN. E essa performance ela foi construída toda com base nos meus sonhos. Então, era um processo intenso de sonhar em laboratório, sonhar em laboratório, sonhar em laboratório. E foi construindo ela assim, nesse sentido. E eu tenho tratado muito sobre essa experiência do conhecimento com o sonho na minha dissertação de mestrado. Eu termino a graduação e vou direto para o mestrado, né? E eu trabalho isso durante o tempo sobre essa perspectiva de uma criação através do sonho, né? De como é que seria essa criação pelo sonho, pelo inconsciente.
E posteriormente é isso, assim. Hoje eu sou professor da rede pública e privada do município de Natal e de São Gonçalo do Amarante, que é uma cidade aqui vizinha. Trabalho como coordenador de educação indígena, fui responsável por ajudar uma comunidade na construção da transformação de uma escola em uma escola indígena, escola normal em escola indígena, escola, né? E a gente está nesse processo intenso em Lagoa de Itapará. Eu estou me organizando também nos movimentos políticos já faz um tempo, porque eu não acredito também que ser indígena não é se organizar enquanto coletivo, né? Você não, a sua luta não é sozinho, é uma luta que ela atravessa várias outras pessoas e vários outros coletivos de gente que está buscando a mesma coisa que você. Então, basicamente é isso, assim, inicialmente. Eu queria trabalhar mais agora nessa fala, muito mais essa perspectiva de caminho, sabe? Do que fazer uma fala mais teórica, ou uma fala mais, não sei, muito conceitual. Não, isso para mim, eu acho que nesse formato desse evento ele não cabe tanto. E eu acho que hoje em dia eu estou muito mais aberto a fazer essas falas que são mais um pouco mais íntimas, mais aconchegantes do que fazer uma fala muito restritamente teórica, Mas eu acadêmica. acho que é esse mesmo o nosso Guarani Kaiowá falando do Oguatá. Esse é o caminho mesmo, né, Zé? Porque se a gente quer decolonizar o pensamento, quer decolonizar essa instituição, a gente precisa começar a falar dos nossos lugares de fala, né? Porque senão a gente não consegue penetrar esses lugares engessados. Então, as narrativas de vocês são potentes, são muito, muito bem-vindas. Desculpa te interromper, mas eu não podia perder essa oportunidade de reafirmar, né, a trajetória vivida, vivencial de vocês e quantas potências vocês trazem. Mas pode continuar que você tem tempo. Tempo ainda de continuar? Tem mais um pouquinho, tem mais uns 5 minutos, sim, pelos meus cálculos aqui. Pode ir. Sim. Aí tem vários trabalhos que eu faço no Arquétipos, posteriormente, né, que é um grupo que trabalha com teatro ritual. Eu acredito que o teatro de natureza ritualística ele é uma proposta, assim, não decolonial, mas contra-colonial. Eu acho que a decolonialidade também é uma invenção branca. Mas eu acredito que uma proposta contra-colonial ela parte principalmente dos sujeitos indígenas enquanto autônomos, né, do seu próprio caminho. Então, falando sobre esse processo de autonomia e de estar junto de outros indígenas, eu trabalhei com Tibira, que foi uma tragédia indígena brasileira, que inclusive vai estar aqui no TEPI, né, vai ser exibido. É um texto do João Nin, que é um parceiraço, assim, um potiguara daqui do RN também, que a gente está sempre trabalhando junto. E Tibira foi uma oportunidade, assim, da gente fazer um teatro, né, só com artistas indígenas. Então, eu parto desse princípio. Acho que durante muito tempo, os artistas e a própria universidade, a academia, os diretores famosos, os teóricos, eles viram os indígenas só como lugar da experiência de uma vivência que é o seguinte, que para mim é muito tensa. É só um objeto de estudo. O que é um objeto de estudo? É alguém que eu vou lá e pego as coisas, então não tem uma preocupação nenhuma, sabe? E o conhecimento durante muito tempo indígena foi lido a partir de uma perspectiva branca. Então, o que é que eu estou dizendo, querendo com isso? Se a gente pegar uma experiência com o corpo de uma técnica bioenergética, e se a gente for em uma comunidade, a gente vai ver essa mesma bioenergética como conhecimento riquíssimo numa experiência cotidiana. Só que acontece, esses trabalhos, como eles foram lidos e teorizados por pessoas brancas, eles ganharam visibilidade, mas os conhecimentos são todos indígenas. Arthur Grotowski, todas as experiências que são lidas com o corpo, depois da crise do drama moderno no século XX, essa crise do texto, tudo isso ele foi lido a partir de uma perspectiva branca, mas o conhecimento em si era indígena. Então, o conhecimento indígena, ele não é um conhecimento ligado ao primitivo, ele é um conhecimento heteróclito, ele é um conhecimento dinâmico, ele é uma experiência concreta e uma experiência riquíssima de saber. Então, assim, a gente cada vez mais tem pensado no que seria essa decolonialidade, o que seria esse pensamento. Para mim, agora a gente lida com uma perspectiva contra-colonial, que é contra o liberalismo, que é contra uma perspectiva imperialista, né? As pessoas não sabem, o teatro ele tem uma natureza imperialista, assim. A gente fala do teatro europeu, ele é um teatro imperialista, ele é um teatro capitalista. Então, eu acho que é pensar um pouco em um outro lugar, uma outra organização social, um outro modo de experiência coletiva. Eu acho que as artes cênicas, de modo geral, não só o teatro,
elas são essa oportunidade de a gente ter isso. Mas a gente só terá isso quando a gente tiver mais indígenas atores, mais indígenas diretores, mais indígenas professores de teatro nas universidades, em outros lugares do saber, porque assim a gente transforma de dentro. E eu falo não é só a representatividade pela representatividade, mas é uma mudança estrutural que tem que ocorrer para a gente fazer isso. A gente mudar o pensamento das pessoas, a gente tem que criar uma outra forma de organização nesses espaços, que aqui é muito importante, a partir de uma construção entre indígenas. Então, minha experiência lá com o Tibira, ele foi esse lugar. Então, nós pensamos o texto, aquilo que era dito era o que a gente experimenta no corpo, né? Todos os dias. Então, quando eu sempre falo, a gente nunca interpreta, porque a gente nunca coloca máscara. Tudo está dentro da gente, né? Então, essa experiência foi isso, assim, de estar em um lugar coletivo com outros artistas indígenas, né? Eu e o João, não sei nem se pode revelar, mas já dando uma adiantada, a gente está agora estudando. Teve umas cartas que foram traduzidas entre Poti e Felipe Camarão, recuperaram essas cartas da Holanda, um professor da UFRJ conseguiu recuperar essas cartas que são valiosíssimas para a gente entender a história do Rio Grande do Norte, né, uma outra história do Rio Grande do Norte. E essas cartas eles estão traduzindo, e eu e o João a gente pretende montar agora um texto dramatúrgico e posteriormente um espetáculo de teatro que fale um pouco sobre isso. Porque aqui no RN a gente tem um feriado chamado Mártires de Cunhaú e Uruaçu, que são os padres colonizadores que morreram e depois colocaram a culpa nos indígenas. Todo ano faz uma encenação reforçando essa tese colonial, essa tese tão cruel, de uma violência tão explícita. E essa encenação ela faz com que as próprias pessoas do Rio Grande do Norte elas tenham essa ideia de que o indígena, ele é o selvagem, então a gente não somos indígenas, somos brancos, né? Então a gente queria montar um teatro que ele seja contra-colonial, para poder contrapor essa narrativa, né? A gente tirar essa ideia, assim. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, na minha experiência, né, os meus trabalhos, e acho que eu posso falar depois de outras coisas. Mas, enfim, a contribuição que eu falo é essa. Do mestrado eu não vou falar, porque eu estou em processo de defesa, eu não quero falar de mestrado mais. Vou embora. Ai, o Ira voltou na hora certa. Zé Ricardo, que maravilha. Nossa, gente, eu fico assim, né? É tão bom, é tão potente ouvir vocês, chega a ser um oxigênio, assim, de respirar. Sabe aquele ar quando a gente entra na floresta, sente aquele ar puro, aquele oxigênio que, né, reenergiza o corpo da gente? Ouvir vocês é essa sensação que me traz no corpo. O Ira, antes que você caia, gratidão, Zé Ricardo. Depois a gente retoma, porque eu vejo muitos caminhos entrecruzados entre todas as experiências, muita potência. Gratidão. O Ira, eu vou passar para você a palavra, então, para que a gente siga nossa caminhada aqui à tarde, juntos e juntas. Então, boa tarde para todo mundo. Não é boa noite que estiver acompanhando esta gravação, assim, encontro, né, registrado aqui, depois de muito esforço aqui de todo mundo para estar juntos. Eu fiquei ouvindo, rindo, tendo raiva, lembrando de coisa, sonhando com outras, enquanto eu ouvia vocês, Ricardo e Lili. Poderosíssimo, né, como as coisas que construímos a partir de territórios que às vezes são tão diferentes, elas se intercruzam, elas se alimentam, elas nos relembram, né, e elas demarcam, assim, esta potência de diálogo com não somente os nossos mundos, mas todos esses outros mundos que coabitam nesse lugar com a gente. Eu sou o Ira, né? Meu nome também é Emerson. Eu vou mostrar umas imagens aqui, basicamente para ilustrar um pouquinho das coisas que viemos fazendo a partir daqui das comunidades indígenas, de alguns povos e também comunidades ribeirinhas, né, aqui do Amazonas. Então eu vou pedir licença aí, né, para partilhar essas imagens. São imagens que são muito
especiais, assim. Então, já pode ir, Gabriela, por gentileza. A Gabriela é essa pessoa que está aqui no apoio, gente, fazendo mágica. Olha, que apareceu. Então, ela vem, beleza. Então, aqui eu vou apresentar brevemente um pouquinho de quem eu sou, né? Desses territórios, o que fazemos a partir daqui. Então, chamo esta apresentação de naturezas, né? Intencionalmente no plural. Arte rezos, porque o que fazemos não é uma arte contemplativa, é uma arte com uma função de um cotidiano, né? De uma história, de uma cultura, né? De uma ancestralidade, e isso é rezo também, né? E dessas paisagens de trânsito, né? Daqui, né, a partir desse local de Amazônia. Essa comunidade ao fundo, né, em primeiro plano, é a comunidade de Três Unidos, do povo Cambeba, um povo aí com extenso, um povo que veio do Solimões, do Rio Solimões, hoje está habitando a margem do Rio Negro, uma comunidade onde atuo, né, saudade de Dona Babá, seu Valdemir Tuxaua, né, que moram e lideram essa comunidade cheia de jovens e que recebe muitos outros, de muitos outros povos também, e também e a mim também, né? Recebe a mim também lá. A gente às vezes come muito lá, come sempre das mandioca produzida lá, mas também de espírito, né? A gente troca muito nesse Emerson ou Ira. Nasci no Pará, vim para Manaus com 5 anos de idade, hoje eu tenho 30 anos e habito essa paisagem de trânsito entre a Manaus e também as comunidades que aqui estão no entorno. Sou indígena em condição de diáspora, né? Essa diáspora gerada pelo... Tá travando. Eu não sei se a gente consegue algum recurso de tentar, ou não sei, entrar, sair, não sei bem como a gente poderia. Se você sai e entra de novo, acho que a tua internet realmente está. E eu acho que isso é interessante ilustrar, né, para quem está assistindo a gente, as nossas realidades, né, os contextos que os povos originários, né, vivenciam, sobretudo no momento de pandemia desse, onde o ensino é online, onde as aulas são remotas, né, o nível de dificuldade que é se manter conectado, né? Sei que para muitas pessoas, você abre o celular, você está conectado, né? Mas nesses territórios é uma outra relação de tempo e espaço, né? Vamos aguardar para ver se o Ira volta. E é muito interessante ver exatamente o que ele começa falando, né? Do quanto estamos cada um num ponto de um Brasil, né? E eu muito próxima às comunidades também em Guarani Kaiowá aqui, e como a juventude, Lili, você falou, né, da questão dos suicídios e da morte de jovens, né? Aqui também a gente tem um nível acentuadíssimo, infelizmente, né, das realidades dos jovens indígenas. Bom, a gente vai continuar agora com a fala do artista indígena Uira. Emerson, seja bem-vindo e a palavra é sua. Oi, voltou. Obrigada, Carla, valeu. Eu fico muito feliz assim de ouvir os parentes, as suas experiências, as suas ações, né, coletivas em territórios tão distintos, mas que se intercruzam, né, em história, em miração, em desejo, né, de motivar e estimular as ações das juventudes, especialmente jovens indígenas, né, que vivem, né, a estas margens, né, desses mundos que não abrem espaço, né, para nós, nós que também somos ainda jovens indígenas, um pouco mais crescidos, né, atuar, né, e falar e demarcar esse mundo. Meu nome é Emerson ou Uira, eu sou uma pessoa indígena trans, não binária, tenho pele morena, né, cabelos pretos, hoje de coque, cabelo grande, e estou hoje de uma camisa preta e branca listrada e um fundo bege de parede, né, com algumas roupas ali atrás também penduradas.
Eu moro em Pará, criança, né? Eu sou hoje artista visual, principalmente, e arte educadora, né? Em aldeias e comunidades ribeirinhas aqui do estado do Amazonas. Também sou uma pessoa indígena em diáspora, em situação de diáspora. Isso significa que não cresci dentro de um território, né? Periferias, sobretudo, periferias desde o Pará até hoje o Amazonas, e a partir desse lugar que eu falo agora também, estar em situação também, tivemos que também não cresci para não somente não crescer com uma território, mas também não crescer com o povo, né? Como bem colocado assim por Lili, as nossas gerações anteriores tiveram muitas proibições, né, de passar as culturas e as memórias adiante, e um dos aspectos que gera hoje o apagamento histórico no Brasil, violências coloniais que geram essas milhares de pessoas autodeclaradas ou decretadas pelo Estado como pardas, né? Eu sou uma pessoa indígena com a certidão de nascimento parda. Por que eu digo isso? Porque hoje eu atuo em mais de 100 atividades de educação, quantidade de educação, atuo em mais de 100 comunidades aqui no Amazonas, e em todos esses locais, seja aldeias de povo, ou comunidades ribeirinhas, essa categoria laboral, a qual muitos indígenas foram colocados, né, pela colonização, em todos esses locais, lideranças desses locais, sejam professoras, tuxauas, presidentes de comunidade, xamãs, pajés, tem um esforço coletivo de resgate das culturas, resgate das memórias e das tradições. Por todos os lados, aqui mesmo nós estamos com 2 artistas indígenas, 2 educadores indígenas, também acadêmicos, que, a partir dos seus territórios, eu imagino, de memória, de retomadas de tradição de cultura. Isso significa também de identidade, isso significa também de autoestima, que integra diretamente o que a gente entende como bem viver, né? A falta de toda essa cadeia, né, tem gerado altas taxas de suicídio, como Lili trouxe também, né? Tem gerado e gerou, por exemplo, uma federação inteira, como a do Rio Grande do Norte, como o Ricardo trouxe, né, essas questões. Eu venho também atuando junto com muitas dessas lideranças para o resgate desses, a partir do que se tem dentro dos próprios locais, principalmente conhecimentos das mais anciãs, dos mais anciãos, a gente vem aprontando. Passamos o ano inteiro com oficinas de artes visuais, oficinas de teatro, de dança, oficinas de música. Com a internet agora eu não estava conseguindo mostrar imagens, né? Porque elas ilustram muito bem esses processos. Mas o ano inteiro nós criamos arte. Arte criada à floresta e não sobre a floresta, né? Uma arte, porque ao invés de TNT a gente vai usando fibra costurada, ao invés de lantejoula a gente usa sementes, ao invés de o que está lá tão longe na cidade, às vezes a gente usa o que tem, né? Isso é cultural, né, de todos os povos que já habitam, já produzem a partir do que existe no seu quintal. E essa floresta, além do material, ela também... Então, o patrimônio, todo esse patrimônio de histórias, das técnicas, né, do cotidiano, né, e da linguagem, por exemplo, elas compõem o repertório que vai virar lá no fim do ano, vão lá para o palco lá do fim do ano compor as histórias. Então, no palco se apresenta tudo que se aprendeu o ano inteiro. E a ideia é isso. Há 4 anos eu venho coordenando, tendo a oportunidade de coordenar esse trabalho. Antes, a antiga gestão, né, desse projeto, que havia uma ONG aqui do Amazonas, levava a costureira até lá, levava material cênico até a comunidade, só levava, né? E aí, logo quando eu entrei, eu falei, isso está errado, porque a partir do momento que o projeto sai, os jovens não têm como fazer, porque eles não sabem. Então, hoje a gente trabalha na perspectiva ao contrário. O jovem, a gente leva o mínimo que dá, né? Tipo assim, caixa de som para o festival que tem no final do ano. Algumas eles também aprendem a mexer, né? Para saberem. Mas, assim, o grosso da coisa, que é os figurinhas, como um todo,
tudo é produzido ao longo do ano por meio dessas oficinas. Para finalizar, esses trabalhos, né, desses últimos 4 anos, tem gerado produtos, entregas, né, assim, partilhas muito importantes. 3 livros, né, já foram publicados a partir desse projeto. Um livro que reúne mais de 100 termos e expressões que são faladas somente nessas 35 comunidades que envolvem o pesquisam, né, os jovens pesquisam a sua língua, as suas palavras, né, as suas expressões, e reuniram tudo isso em um livro que já está publicado e disponível online, em breve impresso. Esse livro foi, por 2 anos consecutivos, finalista do maior prêmio de patrimônio imaterial, né, do Brasil, que é o do IFAM. Um segundo livro é um livro de histórias, que o primeiro chama Fala Beiradão, né, por serem beiradões de rio. Esse segundo chama Conta Beiradão, que é um livro com mais de 70 histórias escritas, uma por cada jovem, hoje reunidas e ilustradas por esses mesmos jovens. E o terceiro livro, que nem é um livro, é uma coleção didática, é a primeira coleção didática, né, voltada inteiramente para comunidades de rio, porque o resumo é uma síntese preparada para docentes que atuam em comunidades indígenas e ribeirinhas, são em 4 cadernos, um de artes visuais, um de dança, um de teatro e um de música. Com atividades práticas, os 4 somados, eles preenchem 1 ano de atividade. Então, nós estamos hoje, inclusive, em articulação com o governo do estado e com algumas prefeituras, para eles imprimirem em larga escala e incluírem nos programas de formação de educação básica aqui do estado. Então, trabalhando com um pouco dessas coisas, né? É isso. Os jovens podendo fazer por si mesmos e com autoestima, a partir do seu próprio quintal, é a maior motivação nossa. Obrigado, era isso. Uira, que maravilha, só fiquei com mais vontade, né? Acho que todo mundo que está te ouvindo aqui dessa tarde de ver as imagens, mas eu acho que a gente vai ter essa plataforma, essa é só uma abertura, mas a gente vai ter muitas outras oportunidades, e eu penso que esse é um tempo só mesmo de introdução, da gente se conhecer, do público conhecer também vocês, a jornada que vocês vêm construindo, e é incrível pensar, né, nessa produção de material pedagógico voltado para as comunidades originárias, ou ribeirinhas, no caso aí que você nos contou, mas com esse olhar feito, né, de dentro para fora, como a Lili mesmo comentou, e o Ricardo, né, Zé Ricardo. Bom, a gente está caminhando para o fim, a gente não tem muito tempo, tem bem pouco, porque eu acho que o tanto de potências que vocês partilharam, né, e eu sempre fico pensando em potências como a imagem de sementes, né? Para mim, hoje, vocês trouxeram sementes preciosas de um futuro que se anuncia e que já é real, né? Nesse campo de saberes das artes cênicas e dos saberes indígenas, porque a nossa mesa é o fazer indígena nas artes cênicas. E foi muito bonito hoje ver essa rede que a gente... ou a ideia da trama, né? Dessa trama que a gente foi criando com a fala de cada um de vocês. Né? Vocês trazem um fio de trama para a gente fazer essa cestaria que vai sustentar aí o nosso futuro, que é ancestral. Né? Usando a metáfora mesmo da Lili do olho ancestral. E o que eu escuto muito na fala de Lili, quando ela fala e aí é de Lili, mas a Lili porque ela puxa, mas vocês depois reverberam cada um do seu ponto de anunciação, né? A dimensão da ausência da cultura indígena, não só, né, no teatro, mas no próprio processo formativo, acadêmico, que o José Ricardo traz, e na própria cidade, na estrutura da cidade, e posteriormente, né, o quanto esse apagamento, esse epistemicídio, esse esvaziamento identitário, né, que muitos de vocês, e aqui a gente escuta também essas histórias cotidianamente, do quanto, por exemplo, não era interessante para as famílias indígenas ensinarem seus filhos a continuarem falando o idioma, né? E aí, quanto se perdeu da cultura nesse processo de apagamento, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês trazem esse contraponto do quanto a arte vira, então, uma ferramenta, um processo profundo de
de busca, e aí eu até tomei nota aqui na fala do Zé Ricardo, que o Zé Ricardo fala assim: o teatro me auxilia a rememorar quem eu sou e reafirmar a identidade que tenho e meus territórios de pertencimentos, né? Eu escrevi da minha maneira, viu, Zé Ricardo? Mas para mim, assim, essa essência da tua fala, e que reverbera na fala dos colegas, e no próprio trabalho que o IRA está fazendo com outros jovens, com outros estudantes indígenas, né, e ribeirinhos, como a gente vê na própria vida de vocês a arte germinando e se tornando, né, uma floresta de vida e de fazeres, né? E aí, com esse apanhado, assim, bem geral, porque eu acho que vocês falaram muito mais coisas, mas infelizmente nosso tempo é muito curto, eu queria abrir para a gente conversar um pouco, né, do que reverbera dentro de vocês quando vocês escutam esses outros artistas indígenas que estão aqui hoje, e o que mais vocês gostariam de compartilhar com a gente, já que o nosso tempo é muito curto, e eu acho que não dá tempo nem para a gente debater como a gente gostaria, assim, de abrir para uma conversa extensa, né? Porque eu tenho o desejo, depois de tanta coisa linda que a gente ouviu aqui, tanta potência, e tanta luta também, né, gente? Porque, vamos combinar, a realidade, os enfrentamentos, né, dessas diásporas que o IRA bem apresenta, elas são desafiadoras, né? E muito, muito impactantes. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, o que esse fazer indígena nas artes cênicas hoje simboliza, né? Na tua vivência, no teu fazer e no teu olho ancestral para o futuro que é agora e que é também os nossos mais velhos, né? Eu não sei se eu fui clara, eu acho que não, mas eu não quero ser clara. Desculpa a metáfora. Alguém quer falar sobre o que atravessa esses entrecruzamentos dos caminhos de vocês, que vocês escutam na fala do outro, da outra, né, da Lili, e como essa arte é potência de vida para vocês? Essa fala, inclusive, é do nosso querido Jaider. Ele veio contar, dar uma palestra para os alunos Guarani Kaiowá aqui na licenciatura indígena, na disciplina de artes, o IRA, que a gente estava desenvolvendo material pedagógico. E aí os estudantes indígenas perguntaram para ele: o que é arte, então, para você? E ele diz que a arte é a potência de vida. E eu vejo ecoar essa fala dele nas narrativas de vocês desse momento, né? A arte é indissociável da vivência da vida de vocês e da potência de vida que vocês emanam com os fazeres artísticos de vocês. E aí eu queria ouvir mais um pouco, enquanto a gente tem um tempinho. Eu acho, assim, que há uma dimensão que as pessoas acham que é sempre uma dimensão metafísica, não sei o quê, do entendimento da arte, do fazer indígena na contemporaneidade como algo que tem que ela transversaliza uma prática espiritual. Então, eu acho que geralmente separa a espiritualidade do razão, a espiritualidade de uma vivência com conhecimento, por exemplo. A gente separa a espiritualidade, a gente coloca a espiritualidade em outro lugar, né? Quando eu tô falando de espiritualidade, é o contato com o sagrado, contato com o invisível. E eu acho que a arte, ela é essa experiência com o invisível, que muitas vezes é teorizada de uma forma, eu acho que muito, muito rasteira, sabe? Essa experiência com o invisível, ela está muito presente no cotidiano de nós indígenas. Essa experiência com o invisível, ela se apresenta de diversas formas. Um grafismo, ele não é simplesmente uma arte visual, ele é uma apreensão do invisível. Uma performance, ela não é simplesmente um contato entre um espectador e alguém que faz algo. Ele é uma vivência com o invisível. Peter Brook, que é um grande diretor de teatro lá europeu, né, branco, ele fala sobre o invisível, mas Peter Brook, ele coloca no invisível como algo que o teatro utiliza, né,
Mas eu acho que a experiência com o invisível, ela tá além do teatro ocidental. O teatro ocidental, ele na verdade, não, às vezes não existe essa experiência com o invisível. Existe a experiência com algo que é a palavra. Eu acho que o que me pega muitas vezes, eu reflito muito sobre isso, é de como é que a gente consegue utilizar essas experiências com o invisível em trabalhos com esse público, que é em sua grande maioria branco, né? Então, o teatro, ele é um teatro branco. Ele é um teatro para as pessoas brancas. Ele é um teatro burguês. Ele é um teatro para as pessoas que têm dinheiro. Aqui na minha cidade, as pessoas não... Nem todo mundo tem acesso ao teatro. O teatro é caro, né? Então, assim, como que eu consigo fazer com que esse teatro ele se localize nessa experiência, sabe? Então, para mim, sempre me traz reflexão. Reflito muito sobre a ideia da performance que nos colocam, né? Durante muito tempo, acham que um saber xamanístico é uma performance. Nos colocam nesse lugar do que seriam dessas categorias ocidentais de personagem, narrativa, dramaturgia, tudo isso. O que é isso, né? O que isso traz de volta? O teatro, na sua origem, ele é catequizador, ou seja, ele reforçou uma vivência, um conjunto de imagens cristãs, né? Ele reforça até hoje. Por exemplo, aqui em Natal a gente tem o Alto de Natal, que é... Todos os artistas vão para o Alto de Natal. O que o Alto de Natal fala? Continua reproduzindo até hoje essas imagens cristãs, né? Então, essas imagens cristãs, elas trazem consigo uma colonização permanente. E é uma colonização no imaginário, né? É uma colonização em outro lugar, assim, de circulação das ideias. Então, eu reflito, a gente quer elaborar um teatro contra-colonial, então vamos partir dos indígenas, vamos propor novas imagens, né? Quando a gente propõe, eu fico muito feliz com o trabalho da UIRA, por exemplo, que é essa proposição de novas imagens, né? Que nessas imagens tem um discurso ali que é latente, um discurso potente, que é uma imagem contra-colonial, uma imagem que traz o quê? A experiência com a floresta, e a experiência com a floresta é os múltiplos seres que habitam a floresta, né? São os outrens, são outros lugares de possibilidade, né? Que está muito além das dicotomias ocidentais, que é essa ideia de natureza e cultura, essa ideia de corpo e espírito, essa ideia de ator e espectador, tudo isso é uma forma de racionalidade que vem do Ocidente. Então, acho que a gente quer propor... O que é que a gente quer propor agora nesse novo caminho, né? Uma sociedade que ela reflita sobre as suas construções estruturais. Eu sou muito otimista com a sociedade brasileira. Mesmo a gente vivenciando um caos, é um governo genocida, a gente vivenciando tudo isso. Mas eu sou muito otimista no sentido que eu acho que está vindo uma galera aí que vai romper com as estruturas, com muitas estruturas estabelecidas. Vocês já são essa galera, Zé Ricardo. Vocês já são. Mas eu acho que vai vir muito mais. A gente está abrindo aí, mas está muito... Vocês estão, com certeza. Vocês estão aí. Chegando. Você vê Lili, primeira turma de artes, acho que é uma das primeiras indígenas da artes cênicas da Unicamp, não é isso, Lili? Eu acho que tem e sair, e essa coisa da diáspora que o Ira estava falando, né? Sair lá desse contexto todo tão... Porque, assim, esse movimento que você conta, né, Lili, de sair já do teu território e já ir para Manaus já foi um impacto, né? Imagina sair de Manaus e ir para Campinas, né? Então, essa mobilidade toda. Zé, desculpa te interromper, mas eu estou aqui pululando, assim. Vocês realmente estão abrindo esses caminhos, né? Fala, Lili, você está aí? Assim, eu estou assim. Não sei se você quer falar alguma coisa. Oi, mais uma vez. Bom, eu pegando carona com a fala do José, eu acho que realmente, eu acho que esse tempo de pandemia trouxe essa nova experiência, né? Tem um artigo do Jorge Dubate que ele fala sobre experiência tecnovivial. E eu acho que ele traz uma possibilidade assim, para a gente, né? Tanto que a gente está aqui, vocês estão aí do outro lado, compartilhando as coisas que dificilmente chegaria
nos lugares distantes, nas comunidades indígenas, onde já tem internet também. Por isso, assim, eu fico muito feliz, sabe, que essas coisas, esses conhecimentos, essas informações chegam nesses lugares diferentes, ultrapassando as fronteiras, né? Espero que seja assim. Mas, realmente, eu também tenho essa experiência de ter me deslocado da minha comunidade no Rio Içama para ir para Manaus, para mim ter primeiro contato como espectadora no Teatro Amazonas, né? Que é mais de 800 quilômetros. A primeira vez foi em 2016, por aí, ou um pouquinho antes, eu não me lembro direito, assim. E mais uma vez, indo para Campinas, para cursar arte cênica, né? Então, só para vocês verem, eu atravessei o país até chegar em Campinas para cursar arte cênica. Então, a experiência da tecnologia, que o Jorge Dubat chama tecnovivial, ele traz essa possibilidade para as pessoas mais carentes, na verdade, né? Porque não é fácil a gente encontrar algum curso de teatro nas comunidades, né? Comunidades indígenas ou nas comunidades das cidades, assim. E o tempo está curto. Tem muita coisa para compartilhar, mas eu fico pensando, infelizmente... não é só a riqueza desse movimento vivencial, mas também a vivência para os teus colegas e, sobretudo, para os teus professores, e agora me colocando como artista docente, né, de ter uma mulher indígena dentro da turma também, né? E que José também passou por isso na universidade. Você, né, e o Ira também, né, mesmo na biologia, vocês trazem um outro olhar, um outro referencial. Né? Krenak mesmo na abertura diz, né, que uma criança não indígena, ou mesmo algumas indígenas vão falar assim, o teatro é uma estrutura, é o prédio, né, que você cita agora, mas se a gente pensar, a gente está trabalhando aqui para um teatro que não é estrutural, não está no tijolo, não está numa madeira, não está num prédio, é um teatro que está na potência de vida. É um teatro que está no fazer, que está no gesto, que está num canto, que está no pé pisando na terra, né? Um taquá pulsando o coração, o centro da Mãe Terra. É um teatro para além dessas fronteiras todas, né? É um gesto que emancipa e que fortalece. Então, aí a gente vê quanta coisa pode ser feita. E aí eu já passo a bola um pouco para o Ira, né, que eu vejo o Ira também com esse manancial de caminhos e potências que ele traz, né? Traz a performance, traz o teatro, traz a experiência de uma mulher trans, traz o processo de construção de livros com conteúdos, né, pedagógicos. Então, eu fico querendo ouvir cada vez mais vocês. O Ira, você quer compartilhar mais alguma coisa ou refletir conosco caminhando para essa nossa finalização? Eu não sei se o Ira me ouve, né? Eu fico achando que esse exercício... Estou ouvindo. Ouve. Sim, estou ouvindo. Bom, eu acho que nós aqui estamos discutindo e chegando a um consenso junto à articulação que temos já com outras educadoras, outros educadores indígenas e também não indígenas que estão somando. Então, cada iniciativa, todas essas iniciativas de teatro com jovens, com juventudes, com pessoas indígenas, elas se intercruzam a partir de uma certeza. Nós estamos reivindicando uma forma que seria nova se não fosse ancestral, né, de se fazer indígena de se fazer teatro a partir de povos indígenas, porque nossos corpos já são corpos artísticos, já são corpos teatrais, já são corpos visuais, já são corpos apenas demarcarem um outro tempo, um tempo que é ancestral, né? Então nós estamos fazendo o que já sempre soubemos, mas reivindicando dentro do espaço que nos foi negado até ainda há pouco esse fazer, né? Eu nunca esqueço de uma turma uma vez que eu fui visitar de uma comunidade
e estavam aguardando um professor de um outro local que tinha prometido roupas, né, para esses jovens fazerem a sua peça, apresentar a sua peça de uma cobra que morava embaixo de uma árvore lá, embaixo de uma suma. E esses jovens estavam todos assim, porque eu já cheguei para escrever, né? Eu estava organizando um festival que ia ter lá perto, e cheguei para escrever a turma, e a turma começou a chorar. Um monte de jovens, né, nascidos na beira do rio, estavam chorando, porque a cidade mais perto era Tefé, e Tefé estava a pelo menos 10 horas de lancha, e a roupa não ia chegar, e sem a roupa chegar, eles não iriam apresentar. Aquilo me mexeu de uma forma absurda, porque eu falei assim, vocês sabem fazer roupa, bora fazer roupa com o que tem, que a gente vai. E apresentou, todo mundo foram lá no festival, a gente se abraçou no fim, choramos todo mundo junto. E isso reflete diretamente essa questão do importar, né? Do que só presta o que vem de fora, precisamos do que vem de fora, quando, no fim das contas, eu acho que esse trabalho de educador no teatro, com jovens, com comunidades afastadas dos centros urbanos, é dessa ativação dessa memória, de tipo, nós já sabemos, como foi agora Vexuá, nós sabemos essa exposição com tantos artistas indígenas. Nós sabemos, gente, bora fazer. Maravilhoso, Ira, é isso aí, gente. Né? Para finalizar, eu acho que o teatro ele é uma experiência de cura, né? Cura de quê, né? O seu apagamento histórico, ele nos retira identidade, nos retira cultura, nos retira território. Que autoestima é possível quando não se tem território, quando não se tem cultura, quando não se tem identidade, né? Que autoestima é possível quando se soma tudo isso, uma série de racismos ligados a estereótipos Então, como o teatro ele lida diretamente com o corpo e a voz, não necessariamente o som, mas a presença, a opinião da pessoa, como o teatro lida com essas duas coisas que juntas são o espírito, então nós sim podemos ter o teatro como uma experiência de cura e trazendo o que a Lili falou como uma ferramenta de luta, né? Então, para mim é muito feliz ouvir eles, aprender e vamos que vamos. Até a Guaribinha chegou aqui, ó. Lindo demais. Nossa, olha, eu realmente acredito que o teatro é, sim, feito de corpos que se espalham, é feito de vida, é feito de floresta, é feito de potência, e vocês nos dão, assim, realmente, eu estou falando assim, num momento tão difícil desse nosso país, de tantas realidades tão absurdas, né? Eu confesso que ouvir vocês me traz muita esperança e me conforta o coração. e traz muita alegria mesmo, porque é preciso seguir cantando e dançando, né? Eu acho que esse exercício também da internet, nossa, dessa vivência que a gente trouxe agora, traz um outro entendimento também do tempo, espaço e dos acontecimentos, né? Ter que esperar a escuta chegar até vocês, a conexão do Ira ter o próprio ritmo dela. A gente precisa reaprender a existir de outras tantas formas. Gratidão imensa e que sigamos nos caminhos do tempo e espaço, das artes, dos saberes originários, das ancestralidades. E eu só tenho a agradecer imensamente o privilégio que foi nessa tarde ouvir vocês e aprender com vocês cada dia. Espero que seja o primeiro de muitos e muitos encontros. Gratidão, e eu agradeço imensamente essa plataforma incrível que está cheio de eventos, de palestras, de espetáculos. Hoje à noite a gente tem um, então eu nem sei quando vai ao ar, mas enfim, é incrível. Fiquem atentos, fiquem ligados nas redes sociais e no próprio YouTube dessa plataforma Teatro e Povos Indígenas. Muito obrigada, José Ricardo, Lili, Uira, e até a próxima. Com certeza. Gabi, obrigada por ajeitar tudo isso aqui. Carla, obrigada por mediar. Lili e Ricardo, meus amores, muito obrigada por estarem aqui, pela disponibilidade do tempo e do espírito de vocês, por essa partilha.
Tô doida pra abraçar, comer um peixe, tomar um suco, fazer qualquer coisa, tá bom? Um cheiro. A gente vai se ver, vamos se ver. Vai. Com certeza, com certeza. Tchau, gente. Obrigada, Até gente. a próxima. Até mais. Obrigada, Yura. Tchau, tchau. É nóis. Tchau. Deixa eu te mostrar quem protege a minha terra. Deixa eu te mostrar quem protege a minha terra.